E aí, candidatos a furiosos, como vocês estão? Eu quero dividir uma percepção com vocês, né? Lembrando que esse Instagram aqui, assim como o meu canal lá no YouTube, Ministério em Fúria, é dedicado a quê? Pastores, líderes, pessoas que são crentes há muito tempo. E eu sempre digo aqui, né, que esse canal, ele é um canal que a gente fala sobre terapia. Eu não falo sobre teologia. Porém, eu acredito que nós somos formados por uma tríade: corpo, alma e espírito. E quando é que nós alcançamos a saúde e alcançamos a plenitude? Quando essa tríade está em ordem, né? E eu vindo de um contexto, vamos dizer assim, religioso, ou seja, nascida e crescida na igreja, eu vivi sempre em um ambiente onde tudo era espiritual, tudo mesmo, né? Então, ou era anjo, ou era Deus, ou era o demônio. E eu confesso que eu não achei todas as respostas nesse modo de ver a vida. Por quê? Porque, obviamente, nós somos uma tríade. Então, existiam muitas respostas dentro do âmbito emocional. E eu fui aprender, fui pesquisar e acabei o quê? Me tornando uma terapeuta. Porém, né, atendendo crente, atendendo gente, vamos dizer assim, líder, pastor, essas coisas, eu cheguei a uma conclusão que a igreja hoje em dia, o povo crente de hoje em dia, eles têm muita dificuldade em discernir o que é espiritual do que é emocional. E às vezes quando ele cai para a via da terapia, geralmente a pessoa vem tão cansada, né, do espiritual. Então aquela história, vou dar um exemplo para vocês, o que chateia, né, ou o que cansa uma pessoa da vida espiritual. A pessoa passou com um ente querido doente muito tempo, e aí faz aquela romaria, e ora, e jejua, e Deus fala através não sei de quem, né, que vai curar. E no fim das contas, o que acontece? O parente morre, né? Ou o milagre não acontece, o milagre acontece do lado, mas não acontece com ele. Eles perguntam, mas por que eu faço tudo certo e nada acontece? Por que Deus não me vê? Por que Deus não leva em conta o que eu estou fazendo? Será que Deus tem os seus preferidos? E a pessoa até às vezes balança na fé. Não, às vezes é simplesmente por uma questão emocional. Então, existem milagres, gente, que não acontecem porque você tem uma trava emocional. Você não pode ter aquele milagre, tá? E é sobre isso que eu trato. Como poder, como querer, como entender essa abertura do emocional que vai refletir no espiritual. Mas sabe o que eu tenho notado? Que os crentes de hoje em dia, eles não sabem, eles perderam o feeling de discernir o que é espiritual e o que é emocional. E eu tô vendo muita gente procurando solução no emocional para aspectos que são espirituais. Só que outra coisa que eu venho constatando é que o emocional, ele abre a porta, ele dá legalidade para o acontecimento no espiritual. E a galera não tá sabendo fazer essa ponta. E tá cada vez mais difícil encontrar igrejas, ministérios, pastores que consigam ensinar o povo sobre os aspectos espirituais. Muito mais raro ainda um ministério que ensine os seus liderados a entender o que é espiritual e fazer essa divisão do que é espiritual do que é emocional. Então, né, e nessa da pessoa, às vezes ela entende que o que ela passou a vida inteira na igreja não era espiritual. Geralmente, isso é muito comum, principalmente entre filhos de pastores, filhos de liderança. Por quê? Porque a pessoa está muito mais tempo dentro da igreja. O que ela faz? Desvia. Por quê?
Desvia. Por que desvia? Porque às vezes esse filho desse líder, desse pastor, passou uma vida toda com uma dor na alma. O pai, a igreja, a mãe, todo mundo tratou como espiritual, tentou por vias espirituais, não deu certo. Aí quando ela vai para o mundo, a galera acolhe o lado emocional dela. E o que ela faz? A igreja está errada, Deus está errado, a Bíblia está errada, meu pai está errado, tá todo mundo errado. E aí o que ela faz? Por conta de problemas emocionais, ela se suja ainda mais, se perde ainda mais. E aí lá na frente, aí o espiritual ferra de vez, porque desliga, né? O espiritual ele desliga. Quanto mais dor na alma, mais o espiritual ele fica suscetível a problemas. E se essa pessoa tiver a graça de Deus ou um pouco de lucidez, ela volta. Se não... E aqui é onde eu entro. Por quê? Você como pastor, você como líder, você como pai, mãe, cristão, se você não souber fazer esse discernimento, discernir sobre o que é espiritual, o que é emocional, talvez você esteja perdendo seu filho, sua filha e achando que é exclusivamente obra do capeta. E nem é. Às vezes nem é. Às vezes é só uma ignorância tua mesmo. Entendeu? E já faço aqui um desabafo com vocês. Gente, como é difícil lidar com a galera, com o pastorado, com os líderes de igreja. Porque é uma arrogância. Ah, porque eu sei de tudo, porque Jesus resolve tudo. Não, Jesus resolve, mas ele precisa de uma anuência tua. Deus não mete o pé na porta do teu desejo, daquilo que você quer, entendeu? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está com um problema na área financeira. Aí eu falo assim, olha, você provavelmente tem alguma questão com dinheiro lá atrás, da época que você era criança, sua criança interna tem problema com isso. Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Deus vai resolver, Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh é o provedor. Tudo bem, tudo isso é real. Aí quando você vai ver, a pessoa ela é dizimista, ela é ofertante, mas ela não quebra a porcaria do cartão. Tá endividado e não aguenta, não se segura, não consegue parar de comprar no cartão. Entendeu? E às vezes, qualquer loja, qualquer bandeira que oferecer um cartão para ela vai correndo fazer um cartão. Por quê? Aí tá com problema na sexualidade, porque, gente, sexualidade leva a problemas no financeiro, tá bom? Você vai falar alguma coisa pra ela? Não, porque isso é maldição hereditária, porque o meu marido assistia pornografia e blá blá blá. Histórias, e conta uma história em cima da outra, entendeu? Tem o lado espiritual? Tem, mas tem o lado emocional, porque a pessoa faz o que faz, entendeu? E o capeta, ele, assim como Deus respeita a sua vontade, o seu desejo, o capeta é esperto, ele vai pegar todos os pontos fracos da sua personalidade, da tua história de vida, e é nisso que ele vai investir, se é que ele vai investir, né? Porque às vezes é só paralisia tua, é problema teu. Maior parte dos problemas é problema teu mesmo, emocional. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio, entenda isso. Então aquilo que é da tua vontade, da tua escolha, Deus não vai interferir. Só que tem um porém, né? Você sabia que 80% das suas escolhas vêm das suas emoções? E, o pior, das emoções escondidas, aquelas que não são tão conscientes assim? E aí, como que você transforma isso de inconsciente para consciente? Processo terapêutico. Conhecimento. Não é à toa que a Bíblia fala sobre conhecimento, a Bíblia fala sobre sabedoria. Inclusive, ela fala que sabedoria, né, em Provérbios, grita pelas esquinas e ninguém escuta. Então, às vezes, estou aqui tentando ensinar alguma coisa. E não é incomum, viu, gente? Não é incomum. Às vezes eu tô aqui, tô ensinando a pessoa, tô falando com a pessoa, tô negociando com a pessoa, aí ela espiritualiza pra quê? É uma forma de fuga.
ela tá tão acostumada a não se responsabilizar, ela tá tão acostumada a colocar na conta do diabo ou na conta de Deus, que ela rejeita o processo de aprendizado, ela rejeita o processo terapêutico. Não é incomum, entende? E é incrível como que o povo crente, ele tem essa dificuldade de fazer essas análises. Mas, estou aqui, né? Meu trabalho segue. E espero que, pelo menos, alguém tenha paciência para escutar isso e pensar sobre. Porque, geralmente, não é o que acontece, gente. Então, se você é pastor, se você é líder, se você quer aprender um pouco mais, me segue aqui, segue meus perfis ou vem para o processo terapêutico.